e hoje nós estaremos falando sobre metais. Os metais na odontologia são bons, são ruins? O que é corrente galvânica? Eu posso ter metais na boca ou não? Fica comigo que hoje é o nosso assunto. Nós começamos a nossa live falando sobre as maravilhas que os metais trazem na reabilitação do paciente, né? É fácil de modelar, é um material que tem uma boa lisura, que tem uma boa adaptação, que teoricamente junta menos placa e que possibilita uma série de reabilitações para o dentista, desde núcleo metálico fundido, restauração, metalocerâmica, prótese móvel, removível, implantes e próteses, enfim, quantas possibilidades os metais nos proporcionam para o dentista. Porém, a gente já viu um pouquinho na sequência aquele vídeo, né, do Potato Clock, feito pelo pessoal do IAOMT, da Academia Internacional de Medicina e Toxicologia Oral, em que aquele pesquisador mostrou para a gente uma batata, né, que normalmente você coloca um cátodo e um ânodo, né, um de zinco, um de cobre, conecta com o clipezinho, e você tem a condução de corrente elétrica, por quê? Porque nós temos metais diferentes, com diferentes potenciais, portanto, a liberação de íons. Então, a gente tem uma corrente elétrica, e ele acende um reloginho. Aí ele vai lá e testa o implante com a amálgama, a metalocerâmica com a restauração metálica fundida, e todos os metais odontológicos que ele colocou ali de amostra, todos eles conduzem essa corrente. Aí o que a gente viu na sequência? O que é condução de corrente, a corrente galvânica tão comum na boca, proporciona essa liberação de íons livres. Essa liberação de íons livres, o que faz? Provoca também alguns tipos de corrosão. Corrosão é essa que pode estar acontecendo em implantes de titânio, em peças que são instaladas na boca. Pessoal, existem alguns tipos, né, de corrosão que acontecem na boca, tá? A corrosão pode ser galvânica, né, como a gente estava falando agora há pouco. Por quê? Porque ela vai acontecer entre diferentes tipos de ligas que estão em contato uma com a outra dentro da cavidade oral. Ou seja, a gente começa a ter a liberação de íons metálicos, resultantes desse tipo de corrente. Quando você tem um implante na cavidade bucal, esse implante acaba tendo o papel de um ânodo. A própria corrosão galvânica, ou seja, essa corrosão, ela ocorre como resultado dessa troca iônica entre os implantes, entre os componentes protéticos, entre as restaurações metálicas, entre as próteses metálicas, entre as próteses removíveis. Então, isso é muito comum a gente ter esse tipo de corrente galvânica. E essa liberação de íons, ela também começa a provocar tipos de corrosão, pequenas microcorrosões que justificariam aquela imagem que eu acabei de mostrar para o pessoal do Instagram, né, desse implante que foi corroído. Então, o Dr. Sami Nombisi fez uma pesquisa muito interessante em que ele avaliou tipos de corrosão que podem ocorrer em implantes de titânio, corrosão de titânio, a liberação dos íons metálicos, e esses tipos de corrosão que podem até causar uma periimplantite. Ou seja, aqui nós temos fatores elétricos, químicos e mecânicos. Fatores esses que afetam os tecidos periimplantar e também afetam a microbiota. Eu já tive pacientes que relataram ardência bucal, dores e sensibilidade sem explicação, que melhoraram quando a gente começou a remover os metais da boca. Então, esses tipos de corrosão que podem acontecer entre os metais da boca, relacionado tanto ao titânio quanto às suas ligas, além de ter um efeito na saúde dos tecidos moles e nos tecidos periimplantares, isso pode, sim, a longo prazo, interferir na sobrevivência desses implantes.
e a presença de uma corrosão na boca a longo prazo, contínua, liberando íons no tecido periimplantar o tempo todo, vai provocar um tipo de resposta imune. Eu já vou mostrar uma imagem bem legal aqui para vocês, que contribui tanto para a fadiga do material, do implante no caso, até mesmo para a fratura de componentes que possam ter componentes do implante mesmo, ou até fratura do implante, ou ambos, porque você tem essa liberação de íons ocorrendo continuamente dentro da boca, dentro do tecido. Esse impacto combinado da corrosão, da atividade bacteriana, de reações químicas e tensões funcionais que possam estar acontecendo no tecido, devem ser considerados como uma das razões de falhas de implante. Ah, então se eu não tiver metais na boca, tá tudo bem, eu não vou ter problemas nenhum? Veja, a gente vai ter sempre esse conjunto bioquímico, né? A microbiota envolvida também. Mas sim, se você tem uma liberação de íons metálicos, um processo de corrosão acontecendo entre esses metais, a condução de corrente elétrica, como a gente mostrou no vídeo do Potato Clock, agora há pouquinho para vocês, sim, nós temos reações acontecendo. De literatura, dessa dissolução desses íons metálicos, dessa dissolução do titânio e das ligas dentro da implantodontia. Esse é um artigo feito pelo Dr. Saminon Bice, Antônio Scararo e o Saurabh Gupta. Então, aqui tem uma imagem bem interessante mostrando que quando a gente tem, né, um processo de liberação de íons decorrente de uma microcorrosão do implante, o que acontece? A gente vai ter uma ativação de macrófago, a gente vai ter ativação de células B, a gente vai começar a ter uma resposta imune, a gente vai ativar linfócitos. O pessoal, quem estava comigo na live de biocompatibilidade, que eu falei dos testes, né, do LTT, dos testes de linfócito, que vem essa questão da resposta imune. Então, quando você começa a ter liberação de íons, de corrosão na mucosa, quem que a gente está ativando aqui? A resposta imunológica, ok? Vamos voltar aqui para a imagem. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem essa ativação de linfócitos, de macrófagos, de fibroblastos, com frente a essa liberação dos íons, a gente, decorrente dessa degradação do titânio na boca, a gente começa a entrar no processo de reabsorção óssea, de perda óssea ao redor do implante. O que é muito comum, né? Diga-se de passagem, a gente até tem uma certa tolerância com isso, e uma certa salserização ao redor das roscas do implante, tem várias teorias que explicam isso também. Mas aquela imagem que eu mostrei para vocês, né, do implante corroído ali, que eu tive que remover, ele realmente, assim, era indiscutível que você tinha uma camada de corrosão, ele não era subjetivo, eu tenho uma mini corrosão, não, estava ali, estava vivo, e naquilo não era tártaro, era uma camada oxidada. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um outro artigo, deixa eu virar aqui para vocês. Esse é um artigo estudando essa relação entre os implantes de titânio e o FDOJ, que é uma coisa que eu falo muito para vocês. Esse é um artigo do Dr. Johan Lechner com o Dr. Saminon Bice, justamente interpretando o que essas partículas, essas dissoluções, essa corrosão, né, do titânio a nível ósseo, o que isso provoca, né? Se provoca essa ativação de TNF-alfa, das citocinas inflamatórias, e, consequentemente, uma maior concentração de HANTs ou CCL5 nessas regiões. Então, aqui nós temos uma imagem de um implante que radiograficamente, numa radiografia de 2 dimensões ali, parece ótimo, né? Mas a hora que você abre, você tem aquela
famosa perda óssea vestibular, né, que pode acontecer pela instalação numa tábua fina ou por uma série de fatores, e logo do ladinho do implante, a gente já vê um tecido amarelado, um tecido de natureza gordurosa. E essa imagem aqui é muito interessante, porque ao remover o implante, o que acontece? A gente percebe que esse osso absorveu um pouco dessas partículas também, dessa corrosão. Então, nesse caso, ele teve um paciente que teve uma periimplantite, né, uma perda significativa, né. Eu tenho mais uma imagenzinha para compartilhar aqui para o pessoal do Instagram, deixa eu ver, e continua oscilando bastante aqui. Mas vejam, a quantidade, a concentração do titânio contido na boca, né, bem maior do que das outros metais em geral, e ele fez aqui um esquema bem interessante, em que essas partículas de titânio, né, e também uma não compatibilidade ao titânio no caso, né, que é a outra situação que eu falei para vocês, pode induzir a formação de TNF-alfa, que é um tipo de citocina inflamatória, que vai, por sua vez, ativar os osteoblastos, que são as células que promovem a reabsorção óssea, que vai ativar o rank ligante, que a gente também fala bastante nas aulas de osteoimunologia, e com isso você vai começar a ter aquela degeneração da medula óssea compatível com o FGOJ. A gente vai ter aqui uma formação maior de RANTs e a questão do TNF-alfa ativo. O que está acontecendo aqui, né? Deixa eu sair aqui do compartilhamento de tela e voltar aqui com vocês. O que está acontecendo, pessoal, quando a gente tem toda essa resposta tecidual acontecendo com o nosso paciente? A gente tem uma micro-resposta imune. Mas o que acontece? Você coloca um tipo de metal no núcleo, né, para reabilitar o canal que você acabou de tratar, conforme nós conversamos com o Dr. Lucas ontem, seguindo todos os princípios, né, de asepsia, para você ter uma excelente obturação endodôntica e descontaminar aquele canal. Legal. Você vai lá e coloca um tipo de metal. Aí você coloca por cima uma coroa metalocerâmica com outro metal. Você já tem uma microcorrente galvânica, você já vai ter uma microcorrosão, você já vai ter algo acontecendo ali. Aí esse paciente precisa de uma prótese removível, ou ele tem uma restauração de amálgama, ou ele tem um outro tipo de prótese, e de repente é muito comum pacientes terem 6, 7, 9 tipos diferentes de metal na boca. E se o colega observar a mucosa desses pacientes que tem muitos metais na boca, nem sempre vai estar íntegra e perfeita. É muito provável que esses pacientes tenham algum relato de aftas, de hipersensibilidades, de dores. Eu tenho até um caso clínico que eu peguei aqui de uma colega, aqui é uma colega brasileira, ela fez um relato simples de caso clínico de um paciente que tinha uma sensibilidade dolorosa ao frio, ao toque, não podia encostar metal nenhum na boca, que ele tinha muita sensibilidade, e depois da troca das restaurações insatisfatórias de amálgama, né, e um bochecho, a sensibilidade e a diminuição da dor foi visível, né. Aí ela coloca aqui que o galvanismo oral, ele é um diagnóstico difícil, né, porque normalmente o dentista vai pensar nisso quando esgotou todas as possibilidades, né. O dentista biológico já não, a gente já está atento nisso desde o começo, porque é comum a gente ter alguns campos de interferência provenientes desses dentes com metal em relação ao meridiano. Então, de repente, você tem uma restauração de amálgama, que tá, a gente também falou sobre o amálgama na primeira parte da live, sobre a questão do mercúrio ser uma neurotoxina, do mercúrio ter algumas propriedades que não são tão compatíveis ou agradáveis para nós termos no nosso corpo. Na verdade, o mercúrio é tóxico, né? Embora ele vire um amálgama e sofra uma reação e cristalize, ninguém vai me convencer que ele deixa de existir. Ele ainda está lá.
ele continua lá. Ele sofreu uma reação, ele não está volátil, mas ele ainda está dentro da restauração. E eu observei, pessoal, nos meus pacientes que vieram com casos de fadiga crônica, com algumas alterações neurológicas, a melhora sistêmica deles, com a remoção dos metais da boca. Então, é uma coisa que a gente começa a observar. Como eu falei numa das outras lives, o que acontece? Depende muito do perfil de paciente que o colega atende. Então, eu recebo muitos pacientes com alterações sistêmicas, com doenças autoimunes, com cânceres. Então, eu já vou buscar o que pode ter de campo de interferência na boca que possa estar, não digo deixando o meu paciente doente, mas talvez impedindo que ele sare completamente, né? Sendo uma interferência no processo de saúde. Quando a gente fala da boca e fala dos metais, e fala de focos infecciosos ou outras situações que vocês ouviram a gente falar nas lives, a gente não está falando que a boca está trazendo a doença para o paciente, que a boca está deixando. É uma série de fatores, gente. É uma série de fatores, desde o terreno biológico, de como que esse paciente está nutrido, qual que é a microbiota que esse paciente tem, quais as condições de higiene, saúde, uma série de fatores. Porém, você pode ter um agravamento de algumas situações ou uma não resolução de algumas situações por conta dos campos de interferência, sejam eles focos infecciosos, sejam eles metais, que como vocês viram nas pesquisas que eu mostrei para vocês, existe a corrosão, ela é possível. Acontece em todo mundo? Todo implante corrói? Não necessariamente, mas sim acontece. Eu tenho visto muito nos pacientes e isso é cada vez mais frequente na literatura. Eu sempre vou dizer para vocês, nem é bom, nem é ruim, né? Mas observem o que acontece com o paciente de vocês. A gente tem que observar a individualidade. O que não pode é a gente fechar os nossos olhos e dizer, nossa, não, isso é ótimo, porque eu sempre usei e vou continuar usando, né? Não, que tal considerar que não é bom para todo mundo, assim como um alimento não é bom para todo mundo, né? O metal que conduz uma corrente na boca do paciente, que tem essa liberação de íons na mucosa, ou que gera alguns tipos de corrosão, sim, talvez não seja bom para o seu paciente, né? Pode ser bom para um, pode ser que o outro não consiga trabalhar com esses resíduos, né? Então, o que acontece, pessoal? Essas dissoluções, essas microcorrosões, essa dissolução do metal nos tecidos, tanto pelas correntes galvânicas ou até por atrição, né, por atrito dos metais, essas superfícies dos componentes protéticos, dos implantes que estão trabalhando em função, né, às vezes com sobrecarga, com tensão, com fadiga, com atrito, tudo isso sim pode gerar algum tipo de resíduo. Hoje eu opto por não usar metais na minha prática, mas é uma opção minha, tá? A gente tem excelentes materiais para dar suporte hoje de reabilitação. A proposta dessa live, como eu estou falando sobre os segredos da odontologia, né, nessas lives, até que hoje eu juntei várias coisas, podia ter subdividido ela em várias, né, uma para falar só do amálgama, outra para falar só da corrente galvânica dos diferentes metais, outra para falar só do titânio em si, mas eu quis trazer o assunto metais, né, para vocês, porque é uma sistemática, é uma situação que está acontecendo no dia a dia da gente e às vezes passa batido, porque muitas vezes o paciente chega com aquela boca reabilitada com vários tipos de metal e está tudo bem adaptado. Pessoal, considerem isso então, quando o paciente vem com aquela boca linda, perfeita, brilhante, com aquele metal lustroso, você já viu lá 2 tipos diferentes de metal, 3, 4, 5, 6, 7, meu Deus, e o paciente traz queixas sistêmicas ou locais, né?
ardência bucal, sei lá, às vezes ele tem uma insônia, coisas que você sabe que a intoxicação por metais pode trazer, considere a substituição, né, por materiais que não sejam metálicos. E se você tiver dúvida com relação aos metais, se você quiser testar, faça o que eu fiz no começo, eu pedi um mineralograma salivar para o paciente, eu indico o laboratório do Dr. Lúcio Lemos, ele faz isso à distância, envia os tubinhos, o paciente coleta a saliva e manda, né? E no mineralograma, pessoal, vocês têm a oportunidade de saber quais metais estão intoxicando o seu paciente. A gente tem um nível, né, de tolerância para cada tipo de substância. Substâncias que o corpo sente falta, então você pode ver no mineralograma as deficiências nutricionais, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas suplementam nutrientes ou vitaminas, mas não sabem exatamente qual que é a deficiência. Ali você pode ver bem pelo mineralograma e você também vê a intoxicação. O IAOMT, né, que eu estou mencionando para vocês, para quem quiser estudar mais, é a Academia Internacional de Toxicologia e Medicina Oral. Então, ela foi criada para desenvolver esse tipo de colaboração entre os dentistas e profissionais da saúde, para que possa ter um nível de pesquisa a respeito dessas situações. Então, é bem legal, porque tem muito, muito material lá, principalmente a respeito de mercúrio. Queria mostrar aqui para vocês, eu fiz uma live esses dias só de biocompatibilidade, mas quando a gente fala de biocompatibilidade, o que acontece, né? Nós temos algumas respostas que o corpo pode ter, né? Desde uma sensibilização, ou uma alergia, ou ter uma reação simples ao material, ou até mesmo doenças autoimunes, e a gente vai ter essas variações individuais nas respostas bioquímicas e imunológicas. Aqui, pessoal, a gente não vai estar falando somente de resposta física, a gente vai começar a falar também de resposta imunológica aqui, vocês já vão ver por quê. Remoção de amálgama, pessoal. Fala-se muito do amálgama, né? E qual seria o problema do amálgama, né? Qual que é o problema do amálgama? O amálgama, pessoal, é uma neurotoxina potente, o mercúrio contido no amálgama. O problema não é o amálgama, gente. O problema é o mercúrio que nós temos. O mercúrio, ele é uma neurotoxina, ele inativa enzimas, ele inativa hormônios, ele ocupa receptores de neuropeptídeos que bloqueiam o sistema imune. O mercúrio, ele provoca uma disfunção na barreira hematoencefálica, ele pode alterar a questão de RNA e síntese de proteínas, ele perturba o sistema imunológico, a respiração mitocondrial, e pode sim decompor membranas biológicas. A gente falou ontem mesmo na live, o paciente que tem a live do Instagram parece que está indo e voltando. Então, o que acontece, pessoal? Algumas pessoas vão ter uma deficiência na excreção natural desses metais. E os pacientes que tiverem uma deficiência na excreção natural desses metais, pode sim ficar com um acúmulo desses metais em seus tecidos. Então, vejam, para alguns pacientes não vai fazer a mínima diferença ter metais na boca ou amálgamas, mas para outros pacientes que têm alguma diferença na absorção e na excreção desses resíduos, ele pode sim ter respostas. E aí a gente começa a ter algumas alterações sistêmicas. Aqui tem uma foto de uma microscopia interessante. Ó, isso aqui são partículas que voam pela nossa autorrotação. Quando a gente corta o metal, naquela nossa água, né? A gente tem esses residuzinhos do amálgama que vocês vão ver na cuspideira. Se cuspir isso, enfim, né? Quando não é usado um isolamento, alguma coisinha, aquela poeirinha cinza, né? Então, amálgamas são metais também. O que acontece? Por que existe alguma divergência com relação aos amálgamas? Porque quando a gente fala em amálgama, a gente não está falando em mercúrio para todo mundo.
Muitos consideram que o fato de você ter essa liga que acontece quando a gente mistura, né, os componentes do amálgama, é como se o mercúrio deixasse de existir, né, porque ele está amalgamado. Tanto é, pessoal, que o mercúrio na sua normalidade, ele é líquido, né, e ele é volátil. E na boca ele está dentro de uma restauração que é sólida. Ninguém tem uma restauração mole de mercúrio na boca, tem uma restauração de amálgama. Ela endurece, ela cristaliza, ela sofre uma reação. Mas, pessoal, isso não quer dizer que o mercúrio deixou de existir ali e não existe mais. Tanto é que quando a gente vai fazer a remoção desses amálgamas, a gente tem uma orientação da vigilância sanitária que a gente não jogue no lixo esses resíduos por causa da contaminação do ambiente, porque sim, tem resíduo de mercúrio. Tá, mas então agora todo mundo tem que sair tirando seus amálgamas? Não. Depende, né? Aí vai do profissional que tem essa visão mais integrativa. Se constata que seu paciente tem alguma alteração sistêmica e tem amálgamas que já estão em processo de corrosão, que já estão num momento de substituição, fazer uma remoção segura desses amálgamas, tomando alguns cuidados mínimos, né, de preparo, tanto de cuidar do paciente, de tentar isolar esse paciente. Eu estou mostrando no YouTube um atendimento simplificado para amálgama. A gente nem está aqui vestido de astronauta, com shield, com tudo. É simples. A proteção do paciente, a proteção do profissional. Vocês viram agora, né, na pandemia, que não é qualquer máscara que protege a gente, né? A gente precisa usar umas máscaras mais reforçadas. Então, quando a gente está lidando com vapores, a gente vai ter, sim, algumas alterações. Então, pessoal, cada colega deve buscar o conhecimento necessário para tomar suas decisões de forma individual para cada paciente. Não generalizem, mas também não deixem de considerar a individualidade de cada paciente frente a diferentes materiais e frente às possibilidades que os metais trazem quando a gente reabilita a boca. Pense na corrosão, pense na corrente galvânica. E agora sim, aqui a gente termina mais uma live de segredos na odontologia. Amanhã, às 8 horas, tem mais. Eu vou cabear a minha internet amanhã para ela não ficar caindo, tá? Eu vou fazer alguma coisa, podem ter certeza. E eu espero vocês amanhã, às 8 horas, aqui de volta. Grande abraço para vocês e até amanhã.